Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. É tão maravilhoso poder declarar do fundo do nosso coração que Tu és o nosso pastor. Como isso traz alento, consolo e descanso para a nossa alma, para o nosso coração, Jesus. E pedimos que esse momento agora, da reflexão da palavra, possa encontrar corações que sejam como a terra boa, ávida para receber a boa semente do Evangelho e a ponto de frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Assim nós desejamos que seja o nosso coração, que seja a nossa vida diante do Senhor, uma terra frutífera e ávida sempre para receber a boa e extraordinária semente do Evangelho. Nós somos sedentos pelo Evangelho, Jesus. Em Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Eu pedi ao Marcos que colocasse essa música e coincidentemente, ou com aspas no coincidentemente, hoje aqui das primeiras músicas que ele coloca ali no início, aquele momento do café e as pessoas vão chegando, ele colocou exatamente essa música. E hoje aqui a proposta, da reflexão vai ser exatamente em cima do Salmo 23. Eu falei, gente, como o Espírito testifica. E aí pedi para ele repetir agora de novo a canção, que ficou linda nessa versão, nessa interpretação, E a gente alguns de nós estivemos lá no Parque Lagoa do Nadro, no domingo passado, fazendo um encontro de práticas meditativas. E foi uma experiência maravilhosa, foi um público foi surpreendente para mim, porque no primeiro domingo do ano, um dia que choveu, inclusive, não imaginei que tivesse um público tão grande, e foi uma experiência maravilhosa. E os relatos que ali surgiram, das pessoas dizendo tanto que foi bacana a experiência, e a ideia é que a gente repita essa experiência muitas vezes, Foi uma experiência linda. Eu até comentei lá no dia que o pessoal lá de Blumenau, eles já vinham fazendo há alguns anos a experiência de fazer yoga no parque, lá em Blumenau, yoga com uma abordagem cristã. Quando eu vi isso há uns 3 anos atrás, o Tuco Egg publicou isso, eu falei, nossa, gente, que sonho seria a gente poder fazer isso em BH. E a gente está fazendo agora, não com a yoga, mas com mindfulness, com atenção plena, mas com essa mesma proposta de pensar esse nosso frenesi, a nossa ansiedade, e pensar momentos de quietude e de paz. O Salmo 23, acho que foi o primeiro texto da Bíblia, eu ainda na infância, o primeiro texto da Bíblia que eu aprendi de cor. E acho que muitos de vocês, antes de aprender, acho que antes de João 3,16, eu aprendi o Salmo 23. E é interessante porque até na iconografia aparece muito o Salmo 23, Imagens, de os campos verdejantes e o texto bíblico lá sendo colocado. E lá no encontro que a gente teve de práticas meditativas, que teve a Juliana, a minha namorada, que fez a mediação, foi a instrutora lá do momento, no início lá da atividade, ela faz uma pergunta para que as pessoas se apresentassem dizendo o nome, mas que também pudessem numerar o grau de ansiedade que estavam naquele momento de 1 a 10, ou de 0 a 10, sendo 0 de boaça total e o 10 um nível grande de ansiedade. E foi surpreendente para mim ouvir assim, vários 10, ou números próximos disso, 8, 9, 10, muitos. Eu acho muito bonita a coragem das pessoas em admitirem isso, admitirem que estão muito ansiosas. A ansiedade é uma marca do nosso tempo. E já tem um pensador francês, o Herbert Marcuse, que dizia que o primeiro passo para um escravo libertar-se é reconhecer-se que é escravo. Então eu quero ler e pensar com vocês aqui, na verdade a proposta é pensar bem o iniciozinho mesmo do Salmo, a partir
dessa ideia, da gente pensar a ansiedade. Se fosse para dar um nome para essa reflexão aqui de hoje, seria o Salmo 23, um convite à espiritualidade do descanso. Tem uma grande mulher, que eu gosto muito, Rosa Luxemburgo, que ela dizia que quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. E a gente, ao pensar a nossa ansiedade, através de alguns movimentos da gente reconhecer que nós andamos mais ansiosos e ansiosas do que julga a nossa vã consciência. É um surto, uma epidemia, uma pandemia de ansiedade. Manifesta nas entrelinhas da existência. E o versículo 1, conhecido versículo 1 do Salmo, o Senhor é o meu pastor, ou o nosso pastor, e nada me faltará. Com isso, o salmista está dizendo que, se Ele é o nosso pastor, eu não preciso de nada. Tem uma tradução possível do hebraico para esse primeiro versículo, que é: o Senhor é o meu pastor e eu não faltarei. Que coloca-nos num lugar importante dessa relação com Deus. Da gente parar de ser aqueles eternos pedintes, e eu não faltarei. Qual é o meu lugar nessa relação com o eterno? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que nos faz falta nessa existência? Na psicanálise nos fala que nós somos os seres da falta. A falta nos é ontológica, estrutural, essencial. Nós somos seres da falta. Aí vem o salmista, não douto nos termos psicanalíticos, e vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho aprendido muito sobre minimalismo com a Juliana, minha namorada, que é uma minimalista. E é muito bonito ver uma pessoa que tem 2 calças jeans e está feliz com as 2 calças jeans que tem. Não é um discurso, é uma experiência. E aí tem uma japonesa que a influenciou muito, que eu recomendo, inclusive, que é a Mary Kondo. Estou lendo a Mary Kondo, que ela fala sobre a magia da arrumação, a mágica da arrumação, e tem muita conexão com o minimalismo. E tem uma proposta dela, que ela diz o seguinte, que a gente deveria ir para o nosso mundo material e objetal e fazer a seguinte pergunta: pegar um objeto, sua camisa, sua calça, o que seja, todos os seus objetos, e virar para esse objeto e perguntar assim, fazer uma simples pergunta: isso me traz alegria? Só essa pergunta. E diante dessa pergunta e da resposta dela, se isso traz alegria, você vai pensar qual que é a sua relação, por que eu preciso disso? Quando o salmista... Oi? Ah, tem? Sim. Então, se tiver ainda o documentário, a Estela está dizendo aqui do documentário Netflix, vocês podem pesquisar. Esse livro tem PDF, se alguém quiser eu posso encaminhar, inclusive, em português. Mas o minimalismo nos faz essa pergunta, né? Será que nós realmente precisamos daquilo que nós achamos que nós precisamos? Tem um pensador francês chamado Ballandier, que caracteriza a nossa sociedade como a sociedade do excesso. Tudo nosso é excessivo. Excesso de códigos, de sinais, de símbolos, excessos de experiências. Até as festas da contemporaneidade são excessivas em si só, por si só. Qual que é a festa emblemática do nosso tempo? As raves. Não basta ir numa festinha e curtir ali algumas horas. 24 horas, 36 horas de festa. Porque a nossa sociedade vive sob a égide do excesso. E, nesse sentido, até o consumo é excessivo.
Tem um outro pensador francês que eu gosto muito, chamado Gilles Lipovetsky, que caracteriza o nosso tempo como a era do hiperconsumo. E o consumo está posto a todo tempo. O meu aplicativo de Bíblia aqui é um aplicativo desses gratuitos, e todo aplicativo gratuito, ou geralmente a esmagadora maioria deles, eles trazem as propagandas, né? E geralmente eles oferecem, se você quiser uma versão sem propaganda, uma versão paga. E aí, você imagina, você está lendo uma Bíblia e você está sendo bombardeado por propagandas o tempo todo. E nós podemos comprar. A compra está aqui na nossa mão. Qualquer momento que a gente pode comprar. A gente é tentado e instado a comprar e a consumir o tempo todo. E nesse modelo de sociedade, isso vai mudando a nossa subjetividade. Aí eu diria que a fala do salmista, uma versão do versículo 1 do Salmo 23, trazida para o nosso tempo, seria: o Senhor mercado é o nosso pastor, e tudo me faltará, porque eu vou precisar consumir o tempo todo. Porque o mercado precisa da insatisfação. Marx já previa isso lá no século XIX. O fetiche da mercadoria tem a ver com isso. E aí eu preciso sempre estar insatisfeito para consumir mais e mais e mais. Aquele modelo novo que saiu, a última geração, ele já sai defasado, já tem um outro sendo preparado para ser lançado. E nós estamos parecendo uma roda de hamster do consumo, correndo sem chegar a lugar nenhum. Exatamente. O próprio corpo da mulher se torna, inclusive, um objeto de consumo, né? A objetificação do corpo da mulher. Então, o mercado sempre pega essa coisa da falta e potencializa isso. E a pergunta que eu queria fazer para vocês aqui nessa manhã, ou a primeira delas é: ao consumirmos desenfreadamente, o que a gente está escondendo? Porque para a psicanálise, por exemplo, todo excesso esconde uma falta. Então, um excesso de consumo esconde o quê? Um excesso, por exemplo, de comida, a compulsão alimentar. O que um compulsivo alimentar está escondendo? O que ele está descontando na comida? Qual é a lacuna? Qual é a lacuna? Qual é a afetividade que está descontando ali na bebida, excesso de comida, excesso de bebida? Não basta a pessoa ir ali e tomar uma cervejinha de leve, de boas. A ostentação é mostrar, e nessa masculinidade tóxica, os homens são mestres nisso, em mostrar uns para os outros que ele bebeu um engradado de cerveja, deu um PT, passou mal, e ele ostenta isso, porque eu sou macho. Eu sou foda, eu bebo uma garrafa de cachaça sozinho, eu bebo um engradado de cerveja sozinho. E a pergunta é: qual é o vazio existencial que está sendo ali escondido, supostamente, desviado para esse excesso? Todo excesso esconde uma falta. O vazio existencial, esse tédio. Há um texto que eu li uma vez, e o próprio título do texto já é uma paulada. Diga-me como te exibes e eu direi qual é o teu vazio. As redes sociais são emblemáticas nisso. Por que eu preciso exibir o tempo todo que eu sou feliz? Eu me lembro uma vez, acho que foi o Réveillon de 2012, acho que de 2011 para 2012, nós fomos uma turma de amigos, inclusive alguns de BH, fomos 8 pessoas, 8 amigos lá para Cabo Frio, passar o Réveillon lá. 2 carros, felizes, aquela galera, jovem e tal. E fomos. Foi a viagem que eu mais ri na minha vida, uma vibe muito boa. Mas no dia 31, dia da virada, à noite, nós saímos da casa em que estávamos hospedados e fomos lá para a orla, né?
sei lá quantas mil pessoas estavam lá. E aí, consegui estacionar carro, dificuldade e tal. E aí um de nós, o Lucas, estava apertadão para fazer xixi, apertado, não tinha lugar. E aí o Lucas falou assim, eu vou ali, aquela multidão. Eu sei que, resumindo a ópera, o Lucas sumiu. Desapareceu o Lucas. E naquela multidão, o sinal de celular, ninguém tinha sinal de celular. E foi desesperador. E a gente não encontrava o Lucas de jeito nenhum. E aí dividimos em grupos para tentar achar o Lucas, sei lá, eram 100 mil pessoas na praia. E não achávamos o Lucas, e aquela loucura de achar. E aí eu sei que quando estava dando quase a hora da meia-noite, da virada mesmo, esse grupo se reuniu, nós 7, nos reunimos. E aí uma das pessoas teve a brilhante ideia de falar assim, não, agora nós vamos tirar fotinha, porque é a hora da virada, já ia começando os fogos, nós vamos tirar fotinha. Porque nessa era da exibição, a pessoa tem a tirania da felicidade, vive refém dessa tirania de que a gente tem que ser feliz o tempo todo e demonstrar e ostentar essa felicidade o tempo todo. E eu falei, eu não vou tirar foto, eu não estou feliz. Eu não vou tirar uma foto sorrindo para ficar na foto que eu estou feliz, sendo que eu estou aqui angustiado porque o meu amigo sumiu. Eu não vou tirar foto, e não tirei foto. E o que tem de pessoas postando uma falsa felicidade nas redes sociais? Talvez o Instagram seja a rede social mais nefasta nesse sentido. De colocar uma falsa ideia de felicidade, uma falsa ideia sobre o amor, ou o que é o amor. E as pessoas estão acreditando e se comparando com aquele parâmetro que está lá. Não, se aquela pessoa ali é tão feliz, e eu olho para a desgraça que é a minha vida, então o problema está comigo. E aí cria uma comparação terrível que só nos adoece. Repito as palavras do salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é mais do que um mantra, é mais do que uma oração. O que o salmista está nos dizendo é de uma experiência visceral e profunda do contentamento. O que o salmista está dizendo aqui é de uma relativização das nossas necessidades e uma conscientização daquilo que realmente importa na vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é realmente o meu pastor, então o resto é resto. Se o Senhor é o meu pastor, eu estou em ambientes que não tem tanto conforto, mas está de boas, porque eu nele e ele em mim. A bandeira sobre mim é o amor. Eu, um reles maltrapilho, fui alcançada por tão grande amor. O meu coração foi enternecido, habitado por uma paz indizível. Então o Senhor de fato se tornou o meu pastor, aquele que cuida de mim, aquele em quem eu bebo todos os dias, a fonte de águas vivas, manancial eterno, e eu bebendo dessa água, nada me faltará. As minhas necessidades se tornam flexíveis. Não, eu não preciso tanto. Eu achava que eu precisava muito daquilo, mas eu não preciso tanto. Eu não preciso tanto daquilo. É um engano. É um engano, uma tentação do mercado. É uma tentação das redes sociais. Essa comparação. Não, eu não preciso tanto. Menos é mais, meus irmãos e irmãs. Menos é mais. E o salmista continua: deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Na versão daquela Bíblia, a Mensagem, que é a Bíblia em linguagem contemporânea, esse texto está vertido da seguinte maneira: encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Eu achei tão lindo isso. Guia-me às águas tranquilas,
encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Nesses tempos frenéticos, dessa agitação e dessa correria que a gente vive, existe uma falsa ideia e recorrente ideia de que as cidades são agitadas, principalmente a metrópole é agitada, barulhenta, suja. E aí é no meio do mato, no campo ou numa praia, principalmente se for mais tranquila, que a gente vai encontrar um descanso. E aí o salmista vai dizer: leva-me, guia-me às águas tranquilas, deitar-me fazem verdes pastos. Mano e mana, se o seu coração, se o meu coração não tiver antes uma experiência de descanso nele, você pode ir para o lugar mais de boaça, você pode ir para uma ilha deserta, que esse descanso não encontrará ressonância dentro da sua alma. E as pessoas gostam daqueles testemunhos de vitória, né? E tal, ficam até animadas. E eu quero contar aqui um testemunho diferente. Há uns anos atrás, tem um lugar que eu gosto muito, em Paraty. Aí tem um lugar que pertence a Paraty, fica a 30 quilômetros de Paraty, que se chama Trindade. Lugar paradisíaco, maravilhoso. Eu fui para lá 2 vezes. Na primeira vez que eu fui as 2 vezes sozinho. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei tão fascinado pelo lugar que eu não tirei nenhuma foto. E eu assisti sexta-feira à noite uma entrevista do Gilles Lipovetsky, que fala sobre essa sociedade, a era do vazio, a era do hiperconsumo. E ele fala que ele faz a mesma coisa em viagens. Ele vai e não tira nenhuma foto, porque ele quer ter a experiência do impacto no lugar. E aí eu fui a primeira vez e eu fiquei tão impactado com a natureza ali, com a vibe, que eu não consegui tirar nenhuma foto, nenhum registro. Mas aí vem a segunda, depois, acho que 1 ou 2 anos depois, eu voltei à Trindade. E eu estava passando por um momento muito difícil emocional. E aí essa ideia, não, aí eu vou para um lugar de boas, que eu vou ficar de boas. E aí eu cheguei em Trindade, e como eu fui fora de temporada, eu nem reservei lugar, não. Cheguei lá na tora, para procurar lá algum hostel. Achei lá um hostel de um argentino e fiquei lá. Mas a alma estava agitadíssima. E eu andei naquele lugar, mas a minha alma não encontrou ressonância naquele lugar. E eu me programei para ficar, Moisés, 1 semana lá. E eu não dei conta. Eu voltei no dia seguinte. Tamanha era a minha ansiedade. Tamanha era a agitação do meu ser. E eu não consegui ficar naquele ambiente. E eu voltei para cá. Ansiedade é coisa séria. Então essas águas tranquilas a que se refere aqui o salmista, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me, leva-me às águas tranquilas. Elas precisam, primeiro, as águas tranquilas do nosso coração. Essa agitação do nosso coração precisa encontrar em Deus essa pacificação, porque o que faz essas águas serem tranquilas é um coração tranquilo. Aí encontra uma ressonância, uma reverberação. Está tranquilo lá, porque primeiro está tranquilo aqui. Eu tenho um amigo muito agitado. E aí ele viaja para alguns lugares e ele volta o mesmo. Aquela experiência do Mário Quintana que fala que quando a gente viaja, a alma muda de roupa. Parece que no caso dele não tem funcionado. Porque é um frenesi, uma ansiedade. Então o meu convite aqui para você e para mim nessa manhã
É um convite à espiritualidade do descanso. Levai-me às águas tranquilas. E por falar em espiritualidade do descanso, eu quero ler aqui as palavras do Cristo, que estão lá registradas em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que foi exatamente o texto que lá no parque, quando nós fizemos lá a prática da Lectio Divina, foi o texto que foi lido. E o Senhor falou profundamente ao meu coração nessa prática. Para quem não estava lá, essa Lectio Divina, nós deitamos, e aí esse texto foi lido uma vez, as pessoas deitadas em silêncio, foi lido uma vez, um intervalo de 1 minuto, foi lido novamente, mais 1 minuto, lido pela terceira vez, mais 1 minuto e depois uma oração. Essa é a prática da Lectio Divina, não necessariamente deitados. Lá a gente fez deitados. E é impressionante como que cada vez mais eu me convenço de que o mover do Espírito, a voz do Espírito precisa de um coração minimamente aquietado em Deus. E aqui as palavras do Cristo, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus está apontando esse caminho da espiritualidade do descanso. Esse é o texto bíblico muito usado, já falei isso aqui algumas vezes, pelo pessoal querendo evangelizar o outro, né? Porque geralmente o que é taxado enquanto cansado e sobrecarregado é sempre o outro, o nécio, o ímpio. Não, o cansado sou eu, o sobrecarregado sou eu. E é só quando eu me conscientizo desse cansaço, dessa carga excessiva que eu tenho levado, é que eu experimento de fato a espiritualidade do descanso. É interessante porque há aqui implícito um convite de Jesus. A despeito do cansaço e da sobrecarga que a gente carrega, ele fala: venham a mim, vinde a mim. Percebem que há aqui um convite a um movimento que faz luz àquela expressão da Rosa Luxemburgo que eu falei aqui no início. Quem não se movimenta não identifica as algemas, as correntes que o prendem. É nesse movimento de ir até ele que a gente vai vendo o quão cansado e quão sobrecarregado que a gente tem vivido. Muitas vezes por uma religiosidade legalista que nos impõe pesos e cobranças que Jesus nunca nos impôs. Culpa atrás de culpa, porque culpa retroalimenta culpa. Colocando pesos que nunca nos foram dados. Quem é muito exigente consigo mesmo são as pessoas que emocionalmente mais sofrem. É quem é muito severo consigo mesmo. E eu falo aqui de carteirinha, porque eu sempre fui muito severo comigo mesmo. Muito. Sempre exigi muito de mim. E eu nunca tinha me dado conta de quanto isso só me trouxe sofrimento, angústia. Mas a espiritualidade de Cristo nos convida à experiência de uma leveza inenarrável, indescritível. O meu fardo é leve. É leve. Mas é vinde a mim.
Nessa era em que tudo é confortável, as pessoas querem quase um Jesus iFood. Se puder entregar na porta e subir as escadas do prédio, melhor ainda, para chegar literalmente na porta. Se puder dar na boca, melhor ainda. Há um pensador francês chamado Michel Maffesoli que fala de uma subjetividade capitalística, porque o capitalismo ele vai entranhando e está quase no nosso DNA. E nessa eu tive um professor na graduação muito legal, Euclides, o apelido dele era Kika. E o Kika foi quem me aplicou Maffesoli. E aí o Kika, para falar de subjetividade capitalística, ele falava dele, Kika, quando ia para essas viagens para fazer camping. Arrumava barraca e tal e ia. Mas ia passando 2, 3 dias, essa subjetividade capitalística começa a gritar. E ela gritava para o Kika da seguinte maneira: eu preciso do cheirinho de comfort. O lençol com cheirinho de comfort. E o nome do amaciante já diz muito, né? Olha, comfort, conforto. Nós precisamos, o capitalismo sacou que a gente precisa do conforto. Ele criou a falsa ideia de que o conforto é uma necessidade. E sem conforto a gente nunca vai estar bem. Eu já ouvi reclamações de pessoas vindo para cá e dizendo: ah, é até legal lá o encontro de vocês, mas o problema é que é de manhã, né? É no centro, né? Não, essas cadeiras assim não são tão confortáveis. Até isso eu cheguei a ouvir. Como diz o meu amigo G, que preguiça que dá de ouvir umas coisas assim. Sou neto da dona Valdete, de quem bebi todo o meu humor. Toda a minha verve humorística vem da dona Valdete. Era uma diaconisa muito engraçada, contava casos de igreja maravilhosos. Nunca coube dentro do sistema, apesar de ter vivido dentro do sistema até a sua morte. Mas nunca coube lá dentro. Era sempre uma outsider. O humor politicamente incorreto, total. E ela contava que na infância dela, ela ia para a igreja com o pai dela, que era pastor, meu bisavô, pastor Terra. E eles, da casa onde eles moravam, para ir para a igreja metodista, eles andavam 1,5 léguas. 1 légua, para quem não sabe, são 6 quilômetros. Eles andavam 9 quilômetros para ir, na poeira, aquele chão de terra, 9 quilômetros para ir até a igreja, 9 quilômetros para voltar. Imagina voltar num sol de meio-dia, rachando, 9 quilômetros andando, felizes. Essa é a geração raiz. Nós, dessa merda de geração Nutella que somos, queremos o conforto a todo tempo. Temos agora, inclusive, o conforto de assistir em casa. E já teve gente reclamando até, porque o som não ficou tão bom, a luz não estava tão boa. Porque essa é a geração Nutella ingrata e que não sabe desfrutar da presença e da beleza do banquete que é servido aqui em cada encontro. Escravos do conforto. Essas pilastras me incomodam. Eu preferia estar num lugar que a gente sentasse em roda. Meu sonho é que os encontros fossem em roda, mas nós não temos. Inclusive o mestre não tinha nem onde repousar na cabeça, ou seja, não tinha conforto. Sim. Então, o mais importante é o significado, meus irmãos. Para além das coisas que estão postas aqui, é o significado. Deitar-me fazem verdes pastos. Antes de deitar nos pastos verdes, é necessário uma experiência de um coração rendido aos cuidados do Senhor. Vinde a mim, é um coração que primeiro já foi a Ele. Abriu mão do seu conforto para ir até Ele e dele experimentar. Ele que é o pão da vida, Ele que é o manancial de águas vivas.
nele encontrar água e pão e descanso. É nele que encontramos descanso para as nossas almas. Ou a gente experimenta isso, para além de saber um texto de cor, mas é quando o texto nos lê. Eu quero convidar você a ser lido pelo Salmo 23 nessa manhã. Que o Salmo 23 te leia. Que as palavras do Cristo registradas em Mateus 11, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer alívio para vocês. Que esse texto também te leia. E em lendo o seu coração, encontre o seu coração esse terreno, essa terra fofinha, macia para receber essa extraordinária semente do Evangelho. No verso 3, que é onde eu quero parar aqui nessa manhã, na tradução da mensagem, diz assim: orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Recuperar o alento, o descanso. Dizem que mais vale um passo na direção certa do que 20 quilômetros na direção errada. Um passo. E nós já não estamos no mesmo lugar. No início do ano passado, nós fizemos aqui uma feira do desapego. E as pessoas foram convidadas a trazerem doações para serem aqui compartilhadas. E eu queria que a gente fizesse mais uma feira dessa agora, talvez no iniciozinho de fevereiro. Vamos organizar isso direitinho e vamos divulgar e vamos fazer mais uma feira dessa do desapego. Mas é para além de uma feira. Não adianta eu trazer um sapato, uma camisa, se eu continuo tão consumista quanto. Se não for na raiz, na essência. De qual é o vazio que nos faz eternos consumidores frenéticos, hiperconsumistas. O meu convite é que a gente seja uma comunidade marcada pela simplicidade, de que menos é mais e menos coisas também é mais, que a gente tenha bons olhos para enxergar a essência, para além da aparência. Eu preferia que aqui tivesse um lugar com ar-condicionado, para que a gente não sentisse tanto calor, mas nós não temos. Eu preferia que a gente tivesse um ambiente arquitetonicamente mais favorável, para que a gente não ficasse olhando a nuca uns dos outros, mas nós não temos. Hoje é o que nós temos. E que a gente saiba desfrutar disso que temos. E você, lá no seu mundinho social, que você aprenda a desfrutar daquilo que você tem. Essa é a bênção do contentamento. O homem de Deus vive com o que tem e vive contente com o que tem. Essa é a bênção do contentamento. A bênção do contentamento tira aquela cenoura eterna do cavalo com a cenoura aqui amarrada, que vai correr eternamente para alcançar a cenoura inalcançável. A experiência do contentamento tira essa cenoura e deixa o cavalo comer do gramado verdinho. Porque esse cavalo agitado pela cenoura, ele não consegue perceber aquela grama verdinha. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele nunca enxerga os verdes pastos, porque ele está focado, obcecado, fixado na cenoura inalcançável. Que cenoura simbólica é essa? Que a gente está correndo, dando a vida. O ex-presidente lá do Uruguai, Mujica, questiona isso de uma forma maravilhosa. Quanto tempo a gente tem investido num trabalho
As horas, a gente não está investindo apenas horas. Diz o Mujica que a gente está investindo a nossa vida. A troco de quê? Em troca de quê? Menos é mais, meus irmãos e irmãs. Desaprender é preciso. Desapegar também é preciso. Feche os seus olhos, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos, porque em Ti nós temos o manancial de águas vivas. E nós queremos dizer, como o profeta Jeremias, todas as nossas fontes estão em Ti, Jesus. Mas que isso seja, de fato, uma experiência de um coração que tem encontrado no Senhor descanso, um coração que confiadamente, todos os dias, se entrega aos Teus cuidados, sabendo que Tu és bom e fazes o bem, que Tu és bom, um pai, mãe de amor, que cuida de nós, que nos acolhe, que nos livra de todo mal, que nos protege. Senhor, que essa experiência narrada e descrita aqui pelo salmista encontre em nós, em alguns casos, um convite, talvez para uma mudança radical no estilo de vida que temos levado, um estilo de vida doente, adoecido e adoecedor. Muitos que vivem de uma forma, um estilo de vida workaholic, viciados em trabalho, e nesse processo adoecendo, se distanciando de si mesmos, escravos, escravizados. O meu convite, a começar por mim, Senhor, é que a gente experimente que o Senhor de fato seja o nosso pastor e a gente compreenda quais são as nossas faltas e que de fato nada do que é essencial nos falte. E que mesmo reconhecendo nossas lacunas, a gente caminhe. Que as nossas lacunas não gerem paralisia existencial, mas gerem movimento. Vinde a mim, venham a mim, vós que estáis cansados, cansadas, sobrecarregados e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa do Senhor para nós. É lindo experimentar o seu convite para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Todos nós aqui, sem exceção, precisamos aprender do Senhor, da tua mansidão, da tua humildade. E é nisso que nós vamos encontrar descanso para os nossos corações, porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Que isso seja, Senhor, mais do que palavras decoradas, que seja de fato uma experiência profunda, visceral para todos nós, Senhor. Em teu nome nós oramos e descansamos, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.